Olá, gente, boa noite, uma feliz semana para todos, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo seu carinho de sempre. Estamos aqui mais um dia com mais informações que eu acho que interessa a todo mundo, principalmente nesse momento de pandemia. Nós vamos falar hoje sobre direitos da saúde, com o Dr. Elton Fernandes. Quais os seus direitos? Tá? Se você paga por uma saúde, o que que você tem direito? O que eles são obrigados a cobrirem? Então, um abraço a todos, boa noite. Soraya Moreira, Elisete, Bruna, Danilo, boa noite a todos, bem-vindos. Um abraço a todos, muita boa semana para todos que estão iniciando aí, muita paz, muita tranquilidade. E é bom a gente ficar antenados para saber os nossos direitos. Se você está no outro estado, será que você tem direitos? Você pode, se você precisar de um hospital, você pode, que não tem, no seu plano de saúde, pagar e depois ele vai restituir a você. Vamos saber de tudo isso hoje com o doutor em saúde, doutor Elton Fernandes. Doutor Elton Fernandes já está aqui. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, pessoal. Agora Oi, sim, doutor, boa prazer, como é que noite. vamos? Tudo Tudo bem? bem, doutor? Prazer imenso estar aqui, prazer imenso falar contigo. É uma honra para mim estar no seu canal, é uma honra para mim estar aqui participando dessa live com você. Agradeço muito aí esse convite maravilhoso que chegou. E vamos lá, vamos ver se a gente ajuda aí o pessoal, vamos esclarecer direitos. No que depender, de informação e de luta, não vai faltar. É verdade, doutor. Obrigado você, gratidão. Eu acho que quanto mais a gente puder trazer e sabendo os seus direitos, tudo se torna muito mais confortável e muito mais fácil, né, doutor? Porque às vezes a gente sabe dos nossos direitos, não sabe dos nossos direitos, e você às vezes paga muito mais porque você não sabe dos seus direitos. Então, que bom você estar aqui para ajudar as pessoas, principalmente numa pandemia agora, neste momento tão delicado, né, doutor? As pessoas saberem dos seus direitos na saúde, isso é de uma importância muito grande, porque de repente uma pessoa está viajando e ele tem direitos aos planos de saúde numa cidade, num estado. E sair daquele estado, o doutor saiu, caiu a ligação dele, mas ele volta, daqui a pouco ele volta aí, tá? Doutor, caiu a ligação, mas ele volta. Só um minutinho, doutor Del com certeza está voltando. Só um minutinho, gente. Pois é, gente. Olha, às vezes a gente tem várias coisas que a gente vai perguntar para ele hoje sobre tudo que nós temos direito quando você paga pela saúde, né? A saúde pública não tem jeito, que é o direito para todos, né? Mas quando você paga e paga muito caro, quais os seus direitos que você tem e que você pode cobrar. Só um minutinho, que o doutor daqui a pouco está entrando aí novamente. Toscano, boa noite, Renato. Monique Moreira. Sumiu, ele volta. Caiu a ligação dele, mas só um minutinho, por favor. Daqui a pouquinho está voltando aí. Andréia, minha xará, Luísa, Simone, Simões,
Marcos, Lena, para quem tem cálculo renal, lógico, enquanto o doutor não entra aí, vamos falar de saúde, então. Para cálculo renal, que é muito bom, a semente da melancia, você pegar uma xícara de chá de semente de melancia, bater com 1 litro de água, coar e tomar 1 litro por dia aos poucos, é excelente. E também pode fazer o chá dessas 4 ervas: um punhado de cana do brejo, um punhado de cavalinha, um punhado de douradinha, um punhado de chapéu de couro, que é uma dor terrível, quem já teve cólica renal sabe, um punhado de cada num litro de água, põe a água para ferver, quando a água estiver fervendo, põe um punhadinho de cada erva, deixa levantar a fervura, depois de 20 minutos, coa, toma uma xícara de chá 5 vezes por dia. É excelente para ajudar a eliminar cálculo renal, pedra nos rins, que é terrível, né? Vamos ver se o doutor está conseguindo entrar aí. Vamos ver, daqui a pouquinho, vamos ver se o doutor. Solange, boa noite, Solange. Para menopausa, vamos lá, para menopausa. Ó, para menopausa, não está me permitindo. Para mim está tudo normal aqui, doutor. É só você entrar que eu aceito. Ah, tá aqui, vamos ver. Não está, não, ele colocou, não está me permitindo. Não, ó, para menopausa, enquanto o doutor não entra aí, consegue normalizar lá a internet dele, para ele entrar. O que que você pode usar para menopausa? Menopausa, você tem que tomar remédio durante toda a menopausa. Não tem um remédio para curar a menopausa. A menopausa é um período, né? Então, bastante inhame, leite de inhame é maravilhoso. O inhame você pode fazer da forma que quiser, pode ser refogado, pode ser purê de inhame. O leite de inhame também é maravilhoso. O inhame, o leite, só pegar 4 batatas de inhame, descascada, picada, bater com 1 litro de água, está pronto o leite de inhame. As mulheres que estão na menopausa, para todo mundo é importante. O leite de inhame é muito nutritivo, mas principalmente para as mulheres que estão na menopausa. E também tomar esse chazinho aqui, ó. Pega um punhado de simicifuga, um punhado de amora miura, um punhado de melissa, um punhado de anis estrelado e um punhado de tilha num litro de água. Põe 1 litro de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, põe um punhadinho de cada erva, deixa levantar a fervura. Depois de 20 minutos, coa, toma uma xícara de chá 5 vezes por dia e compra também o óleo de prímula comprimido, que é maravilhoso, junto com óleo de borragem. Toma os dois juntos, um comprimido de óleo de prímula e um comprimido de óleo de borragem depois do almoço e depois do jantar. Tá? É ótimo. Um chá para lúpus. Tá? Lúpus quando cai o sistema imunológico, ele piora muito, né? É o seguinte, ó, para lúpus, o que que você pode usar? Ela pediu um chá, vou passar um chá. Certo, ela fazer todo um tratamento para lúpus, né? Você pode usar a erva, fazer o chá, erva baleeira, um punhado, equinácea purpúrea, um punhado, dente de leão, um punhado, pariparoba, um punhado, hiperroxo, um punhado de calêndula e um punhado de unha de gato. Vai associar essas 7 ervas, um punhadinho de cada, com 1 litro de água para ferver. Quando a água estiver fervendo, pode colocar um punhadinho de cada erva, deixa levantar a fervura, depois vai tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia para lúpulos, tá? E tomar também, para aumentar o sistema imunológico, comprar o cogumelo Brasei, que é o cogumelo agárico, que é o Brasei, que ajuda a aumentar o sistema imunológico. Tomar 2 comprimidos de cogumelo depois do almoço e depois do jantar. E compra também
o aloe vera em cápsula. Ele é até um pouquinho caro, tá? Mas não é nada absurdo, não. Toma um comprimido de aloe vera 2 vezes por dia, para quem sofre de lúpulos, tá? André, uso babosa planta para hidratar o corpo. Pode, babosa é ótimo. Pode misturar ele com óleo de coco, melhor ainda. Você pegar o gel da babosa, misturar com um pouquinho para passar para hidratar o corpo, para hidratar a pele, no geral, para o rosto, rachadura nos pés. É maravilhoso. A babosa é excelente. Bruna, doutor Elton está aguardando chamá-lo. Não, ele tem que entrar e eu aceitar ele. Viu, Bruna? Bruna Orlando. É só ele entrar, eu aceito ele da mesma forma que ele entrou da primeira vez. Alessandra. Ó, para o cálculo renal. Vamos lá, tá? Se não for na sequência, não tem importância. É cana do brejo, um punhado de cana do brejo, um punhado de cavalinha, um punhado de douradinha, um punhado de chapéu de couro, tá? Um punhado de cada num litro de água, toma uma xícara de chá 5 vezes por dia e pega a semente de melancia, uma xícara de chá, bater num litro de água, coar e tomar aos poucos também 1 litro por dia. Vamos ver se o doutor Elton Fernandes. Vamos ver aqui, eu vou receber ele, aceitar ele e vamos ver. Pessoal do doutor Elton, que está entrando aí. O que está acontecendo? Que o doutor Elton não está aceitando ele. Deixa eu ver aqui. Não sei o que está acontecendo com ele. Que ele caiu, não estou conseguindo receber de novo. Vamos ver se dá. Silmara. Boa noite, Silmara. Gente, faz o seguinte, ó, depois dessa live com o doutor, eu convido todo mundo para voltar comigo. Eu vou parar e volto e vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Todos os receitos. Combinado? Só para poder não misturar, tá bom? Daqui a pouco, eu terminei com o doutor Elton, eu volto para responder as perguntas de vocês. Doutor, faz o seguinte, ó, entra e sai, sai e entra de novo, por favor, como você fez da primeira vez, tá? Vai dar tudo certo. Só um minutinho. Combinado, gente? Então, muita gente perguntando, fazendo perguntas aqui. Terminando esse tempo com o doutor Elton, eu volto com outra live, logo após, em seguida, para responder todas as perguntas que vocês estão fazendo. Estou aqui.
Não, não. Aqui, vamos ver agora. Vamos ver se está certo. Foi, será? Será? Pô, finalmente. Será? André, vamos lá, agora foi. Oi. Tudo bem? Vamos começar esse negócio. Que prazer. Estava aqui te ouvindo, não conseguia entrar. Eu ouvia tudo, mas por alguma razão aqui não estava conseguindo falar com você. Agora estamos aqui ao vivo. Vamos conversar agora finalmente. Muito obrigado novamente. Obrigado Muito a você, obrigado aí doutor. pelo convite, pela paciência. É um prazer estar aqui, falar contigo. É um prazer poder acompanhar você no seu canal. E vamos lá, vamos começar com essas questões aí. Em tempos de pandemia, a questão da Covid-19, que está todo mundo já desesperado, mas suas dicas sempre tão importantes aí para a gente conservar a imunidade e a sanidade mental também. É verdade, doutor. Doutor, muito obrigado por você estar aqui. Eu acho que trazer informação para as pessoas, eu acho que é muito importante, através das informações que as pessoas podem saber os seus direitos, né? Porque às vezes a gente não sabe os nossos direitos e a gente não vai atrás daquilo que a gente precisa. Doutor, os planos de saúde são obrigados a cobrir qualquer tratamento que as pessoas precisarem ou não? É importantíssimo isso, porque assim, o que a gente tem percebido na prática é que os planos de saúde têm se furtado a pagar, inclusive, medicamentos na hora da internação hospitalar, no caso do Covid-19. Então, assim, é importante as pessoas entenderem o seguinte: a partir do momento que eu tenho um plano de saúde, vamos começar nesse passo dizendo assim: quanto tempo depois de eu contratar um plano de saúde, eu posso, por exemplo, fazer a utilização dele para a internação no caso de Covid-19. E a regra diz que é 24 horas depois. Então, 24 horas depois que eu tiver um plano de saúde, eu tenho direito à cobertura absolutamente integral. Então, 24 horas depois já estou lá. Elton, mas o que cobre 24 horas depois? Ao bem da verdade, tem que cobrir tudo, absolutamente tudo, tá bom? O que é tudo? O que tem que cobrir tudo? Tudo é todas as despesas de internação, todas as despesas decorrentes aí de qualquer procedimento que tenha que ser feito. Inclusive, a gente tem dito, né? Infelizmente, o Paulo Gustavo faleceu, e a gente sabe, a mídia repercutiu muito a questão da equimoterapia que foi utilizada no caso dele, e a gente tem dito sempre o seguinte: sempre que houver aí, inclusive, a indicação da equimoterapia, deve sim fazer o custeio disso, tá? Então, assim, o que a gente tem percebido na prática? A gente tem percebido que alguns medicamentos, alguns mais caros, o plano de saúde tem vindo e dito o seguinte: isso eu não pago. Né? Não pago por quê? Não pago porque é off-label, esse tratamento é off-label, né? Está fora da bula. Mas, André, não tem hoje, oficialmente, a gente não tem medicamento hoje, oficialmente, em bula, para tratar a Covid. Né? Então, o que a gente tem... É né? Então, a verdade. gente tem que pensar assim, olha, aquilo que o médico, neste momento, né, da ciência, ao que ele fizer de indicação, tendo uma justificativa técnica plausível científica, deve sim fazer o custeio, então. Então, tudo que o plano indica hoje tem que fazer o pagamento disso. Tá? Então, assim, hoje o que a gente tem percebido na prática é uma dificuldade dos planos de saúde em fazer o custeio, sobretudo de medicamento ou de internação, se o paciente acabou de contratar o plano, por exemplo, e tiver que ficar internado. Isso é absolutamente ilegal, é importante dizer. Porque ninguém escolhe ficar doente, né, doutor? Tá? A pessoa não vai inventar uma doença porque você foi lá e fez. Você ficou doente depois, você teve um AVC, você teve um infarto, né? Você tem que programar isso? Não, agora eu não posso. Só daqui 6 meses que eu fiz agora e não tenho cobertura. Então tem que ser, só posso ter AVC daqui 6 meses. Isso não existe, né? Pois é. E então, diz a lei... eu acho que Exatamente. Isso é muito importante dizer, porque as pessoas às vezes acham o seguinte: mas meu caso está na carência. Na verdade, não existe carência para plano de saúde depois de 24 horas que você entrou no contrato, em caso de urgência e emergência. Então, tendo uma urgência, tendo uma emergência, eu consigo fazer a justificativa técnica. O médico fazendo a justificativa, a gente consegue, se for o caso, até entrar com uma ação. Tem uma regra da ANS que a gente pode falar aqui, que ela é absolutamente ilegal. Muita gente, quando eu falo isso, fala assim para mim:
Mas a ANS permite que limite em 12 horas o atendimento, né? E eu falo assim, essa regra é ilegal. Vamos pensar o seguinte, né, André? Sempre que uma regra da ANS contrariar uma lei, vale a lei e não vale a regra da ANS. Sempre que houver, a gente chama isso de princípio da hierarquia da regra, hierarquia de normas. Então, tendo uma regra superior, como é a lei, ela sempre vai prevalecer contra uma regra da ANS, porque a ANS não pode contrariar a lei. E é isso que a Agência Nacional de Saúde faz de vez em quando, tá? Então, assim, cobertura tem que ser absolutamente integral. Doutor, mas assim, numa emergência, a pessoa fez e não conseguiu, ainda não deu 24 horas, e é uma emergência. A pessoa teve um AVC, tá? Teve um infarto, a pressão está muito alta. Mesmo assim, antes das 24 horas, ela não pode ser atendida obrigatoriamente, né? Pois é. É curioso o que você está me dizendo, porque teve um caso recente no escritório de uma senhora que contratou o plano de saúde de manhã e quebrou a perna à tarde. E aí ela fez o quê? Ela procurou a rede credenciada do plano de saúde e o que determinou? Determinou-se o seguinte, que se a lei fala que depois de 24 horas tem que fazer o custeio, então, naqueles primeiros momentos, ela contratou de manhã, quebrou a perna à tarde, foi para o hospital. Quando ela teve que fazer a cirurgia e tudo mais, já estava fora da carência. Mas ela só pagou, na verdade, aquele primeiro atendimento dentro do hospital. Todo o restante o plano de saúde teve que pagar. Então, tudo que foi feito com o paciente depois de 24 horas que ele entrou é de custeio e é de cobertura obrigatória do plano de saúde. Não tem a ANS que possa contrariar uma regra como essa. Tá. Doutor, teste de Covid é obrigatório todos eles fazerem? Absolutamente obrigatório. E note o seguinte, né? Como a nossa Agência Nacional de Saúde demora, às vezes, para tomar uma decisão. Porque quando surgiu a grande questão do Covid-19, quando a gente começou a debater isso mais profundamente ali, foram os órgãos dos consumidores, né? Foi o IDEC, por exemplo, que propôs uma ação judicial contra a ANS, mandando que a ANS incluísse teste de Covid na cobertura obrigatória, porque a ANS ainda não tinha feito nada. Foi só lá para junho, julho, que a Agência Nacional de Saúde determinou que os planos de saúde pagassem teste de Covid. Mas note, num primeiro momento, vamos lembrar, a Agência Nacional de Saúde ela inclui, mas ela faz uma coisa, ela dá um prazo para que o plano de saúde possa ou não autorizar. Na prática, o que ela fez? Ela inviabilizou a cobertura. Foi isso que ela fez, porque o paciente, né, quem está com a suspeita de Covid, tem urgência em entender o que faço eu, como eu vou me tratar, como é que eu vou fazer da vida, se eu vou procurar um médico ou não vou procurar um médico. Enfim, a pessoa há um desespero, né? Eu passei por isso com alguns colegas, há um desespero. Então, a Agência Nacional de Saúde estabelecia um prazo antes para que os planos de saúde pagassem o exame, o que terminava inviabilizando completamente. E agora? Agora, mais recentemente, a Agência Nacional de Saúde estabeleceu o seguinte: basta que você faça a solicitação ao plano de saúde e a resposta da cobertura tem que ser imediata e a autorização tem que ser imediata. O que é autorização imediata? É o seguinte, para a regra, basta que você esteja apresentando sintomas gripais. Seu médico pode, então, fazer a indicação do exame e dizer o seguinte: olha, o paciente está com sintomas gripais como febre, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo. Tá. O que ele colocar ali, apresentou 2 sintomas, eu já tenho que ter a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, tá bom? Então, hoje, vige a regra. As pessoas vão dizer assim, mas antes estava demorando muito. Antes estava mesmo, mas agora, vige a regra que o atendimento deve ser imediato, bastando que o médico justifique na solicitação o seguinte: esse paciente está com sintoma gripal. Está com sintoma gripal, a cobertura tem que ser obrigatória. Eu estou vendo aqui, André, alguém perguntando qual é o número da lei que fala desse atendimento em 24 horas. Maria, a lei é a Lei 9656 de 98. Essa lei, basicamente, é a lei dos planos de saúde, tá bom? Então, assim, essa lei ela é de 98 e ela estabelece com clareza que após 24 horas no plano de saúde, eu tenho que ter atendimento integral. Aconteceu qualquer coisa comigo, o atendimento tem que ser integral, tá? Doutor, o Joãozinho encontrou com o primo dele há 5 dias atrás e, de repente,
3 dias depois, o primo dele descobriu que estava com Covid, tá? Aí ele pode ir lá e pedir o teste, porque ele encontrou com alguém, ele teve com alguém no encontro que constatou que estava com Covid. E por uma questão de responsabilidade, não só para ele não passar também a Covid para outra pessoa, então o certo é ele fazer o exame, porque ele teve com uma pessoa que esteve Covid. Nesse caso também, eles são obrigados a fazer? Então, Sem sintomas? sua pergunta é maravilhosa, porque a gente pode esclarecer o seguinte: ao mesmo tempo em que a Agência Nacional de Saúde incluiu o exame de Covid no rol da ANS, o que é o rol, né? O rol é uma tabela, uma lista de procedimentos que o plano de saúde deve pagar, pronto, acabou. Não tem discussão, tem que fazer o pagamento disso. Ao mesmo tempo que a Agência Nacional de Saúde faz a inclusão, ela retira algum direito porque ela estabelece alguns critérios. Então, o plano de saúde, administrativamente, ele só vai custear um exame quando o médico atestar que tem sintomas gripais. Para esse caso, por exemplo, preventivo, vamos dizer, puxa, meu primo pegou, eu tive com ele há 5 dias atrás, estou ou não estou? Estou preocupado e tal. Meu irmão passou por isso recentemente, com uma preocupação de poder estar contaminado, é um desespero na família. Nesses casos, o plano de saúde vai lhe dizer que não vai custear. Ok? Porque você não está apresentando sintomas gripais. Então, a regra, ao mesmo tempo que incluiu a cobertura, ela estabeleceu ali alguns critérios e no caso de sintoma gripal, então, tem a cobertura. Sem sintoma gripal, o plano de saúde não vai liberar administrativamente. Aí, se o caso, se pagar, e Ailton não estava na hora com o pedido do médico, se conseguir depois um pedido do médico, até pode, vamos pensar, viabilizar uma ação judicial, embora o valor, às vezes, a pessoa vai pensar, talvez não compense, né? Mas até poderia. É o tipo de coisa que, de repente, você vai deixar ali na gaveta e se acontecer mais alguma coisa com o plano, que você precisar entrar com uma ação, você já aproveita e enfia aquilo lá e vai lutar pelo teu direito. Porque há muitos juízes que entendem que essas, a gente chama de diretriz da ANS, né? Muitos juízes entendem o seguinte, essas diretrizes da ANS, essas sub-regras que vão tentando esvaziar a lei e tirar direito do consumidor, muitos juízes entendem que essas sub-regras da ANS são ilegais e que nenhum plano de saúde pode fazer isso. E é muito curioso, a gente tem recebido, já vai fazer bastante tempo, a gente tem recebido muito caso, basicamente no Covid, 2 grandes questões. Pessoas que contrataram o plano de saúde desesperadamente para fazer e se tivessem contraído a doença e de repente ela se vem na carência, como a gente falou, e não há carência aqui. E a outra grande questão é os medicamentos utilizados. Note como é absurdo isso. Os planos de saúde têm dito reiteradamente o seguinte, os medicamentos utilizados durante a internação da Covid não são custeados, porque eles falam que essas medicações são de uso off-label, né? Não estão na bula. Então, se não está na bula, eu não tenho que pagar. Balela. Havendo indicação do médico, sem dúvida nenhuma, tem que fazer o custeio e está cheio de decisão a esse respeito, tá, André? Legal você ter colocado isso. Agora tem uns planos também que o pessoal está até ligando para os seus associados e oferecendo, né, para fazer os testes de Covid. Porque eles têm um outro olhar, né? Em vez daquela pessoa, você ter cuidado antes de passar para outras pessoas, se você tiver contaminado. Então, tem vários também que estão até fazendo esse trabalho com antecedência, né, doutor? E isso também é muito bacana, né? Eu acho importantíssimo isso, porque se a gente pensar sempre preventivamente, eu sempre digo o seguinte, né, André? Eu acho muito curioso que o plano de saúde te dê desconto na farmácia, mas não te dê desconto na academia, né? É meio sintomático de como esse pessoal pensa, né? Quer dizer, eles ainda estão muito ligados à doença, mas eles ainda não estão ligados muito à prevenção. Eu tive um debate uma vez com o pessoal de uma operadora de saúde e eu dizia para eles, eu acho muito sintomático que vocês não incentivem, por exemplo, corrida de rua. Agora, cara, não, estamos numa pandemia, vai passar, né? Mas é muito sintomático. Você não incentivar o teu associado a dar um desconto para ele praticar exercício físico, praticar um esporte. Então, assim,
agir preventivamente para a operadora de saúde ainda não é muito intuitivo. E aí você vai me perguntar assim, mas por que você acha que não é intuitivo para eles? E eu poderia lhe dizer o seguinte, a experiência diz que há uma alta rotatividade entre os grandes planos de saúde de pacientes. Então, eu ouvi de um operador uma vez, quando eu fiz essa discussão, a gente estava num evento e discutindo, e eu fiz essa provocação que eu estou fazendo agora aqui para eles. E um diretor de uma operadora disse para mim o seguinte, olha, você tem razão, mas a grande questão é assim, eu não faço, porque se eu fizer, eu vou acabar... Eu não tenho benefício direto com isso, porque a rotatividade é tão grande que eu vou acabar beneficiando a operadora Y, a operadora X. Porque é para lá que os pacientes, quando saem do meu plano, vão. Porque vai encarecendo o contrato ao longo do tempo e a gente tem percebido que os pacientes já um pouco mais idosos, eles vão migrando muitas vezes para planos inferiores para suportar pagar, porque o custo disso, o custo de carregar um plano de saúde é muito alto. Então, ainda não tem muito essa ótica do plano de saúde de olhar para isso e falar assim, vamos cuidar de todo mundo. Eu até falei, eles têm associações, os planos de saúde têm algumas associações, a Abrange é uma associação que cuida dos planos de saúde, dos interesses deles. Eu disse, as associações podiam começar a olhar para isso de uma forma mais sistêmica, fazer contrato com a academia, faz contrato com corrida de rua, né? Vai ter desconto lá tal. Mas, infelizmente, eles ainda não estão muito nessa pegada. E é importante que a gente pensar nisso, porque as pessoas falam muito o seguinte, né? Qual que é o melhor plano de saúde? Né? Qual que é o melhor plano de saúde? E eu sempre digo o seguinte, eu acho que o melhor plano de saúde, André, é aquele que cabe no teu bolso. Né? Essa é a primeira grande resposta aqui. Né? É o que cabe no teu bolso. Mas sempre que for possível ao consumidor, é importante que ele contrate um plano de saúde individual ou familiar. Por que ele é importante contratar um plano individual ou familiar? Por que isso é melhor para o consumidor? Eu tenho dito nisso. Porque hoje as operadoras, André, elas fazem você virar um microempreendedor para ter um plano de saúde através de uma MEI, né? uma microempresa individual. Então, o cara não quer mais te vender o plano de saúde direto. Né? E eu sempre digo o seguinte, por que ele não quer mais te vender o plano de saúde direto? É porque tem aqui um detalhe. Quando ele te vende o plano de saúde direto, o reajuste dele é pelo índice da ANS. Quando ele te vende um plano de saúde através de uma pessoa jurídica, e aí pode ser qualquer pessoa jurídica, pode ser onde você trabalha, a empresa que você montou, ou mesmo que a gente chama agora de coletivo por adesão, teu reajuste é completamente diferente, é sinistralidade. Você sai de um reajuste do plano individual ou familiar de 8% para um de 18%. É completamente diferente isso. Tem plano de saúde coletivo por adesão, André, cobrando 22% de reajuste. E detalhe, uma coisa que me deixa doido é o seguinte, 22% de reajuste num momento onde todos nós deixamos, e isso é fato, é um dado histórico, deixamos de utilizar o plano de saúde para fazer um exame de alta complexidade. Eu mesmo atrasei vários exames que eu tinha que fazer, porque eu não vou fazer, porque o momento, enquanto eu não tiver com as 2 doses da vacina, eu prefiro não me arriscar, e meu médico falou para esperar. Cirurgias eletivas sendo adiadas. Eu conheço gente que precisa fazer cirurgia de hérnia e está aí, está adiando, porque assim, é eletivo, dá para esperar. Então, o lucro das operadoras de saúde nunca foi tão alto. Isso é um fato, é um dado histórico aqui. Elton, como é que você pode dizer isso? Está no balanço deles. As empresas são de capital aberto, na maioria das vezes. As grandes operadoras do setor são de capital aberto. Então, o lucro deles é cada vez maior e a ANS tem permitido ainda assim reajustes. Isso me deixa pé da vida. Então, minha primeira questão é assim, sempre que for possível, contrate um plano de saúde individual. Se na sua cidade, se na sua região tem uma operadora individual, privilegie isso, porque uma hora esse produto pode até desaparecer do mercado por desinteresse das operadoras. E aí só quem tem, só quem já contratou é que vai conseguir ficar nele. Doutor, mas seria muito inteligente da parte deles se eles colocassem, igual você colocou, o preventivo, eles teriam um hospital menos cheios, né? Eles iam gastar muito menos com remédio, com médicos, com tudo, né? E as pessoas não vão deixar de pagar o seu convênio médico por uma cirurgia, por uma emergência, principalmente se você oferecer junto, igual você falou, academia, meditação, yoga, nutrição, né? Isso tudo que possa
melhorar a saúde das pessoas num todo. Isso é uma forma até inteligente deles abrir esse leque. Quem começar a fazer isso, eu acho que vai ter, além de você não ter hospitais lotados, eu acho que vai chamar muito mais atenção para as pessoas, principalmente se for um preço razoável. Claro. Não vou falar barato, porque barato nada tem mais, essa é a realidade do país. A gente procurar coisas baratas, também se tem que ver a qualidade e o que vão te oferecer esses casos muito baratos, Sem né? dúvida. Vamos dizer, um preço justo. Sem Então, você dúvida. trabalhando com preço justo, oferecendo tudo isso, as pessoas ficando menos doentes, elas não vão sair dos planos de saúde por causa disso. Você não acha? Eu tenho certeza disso. E note, uma das coisas que você colocou, eu adoro neurociência. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora em neurociência, porque o nosso cérebro é uma máquina incrível, a gente domina, a gente tem muito pouco conhecimento, ou melhor, a gente difunde muito pouco conhecimento a respeito dele. E uma das coisas que você acabou de dizer agora é uma coisa que eu vejo nos estudos que eu faço em neurociência, que se fala toda santa aula, eu vejo alguém me dizendo a mesma coisa. Um neurocientista renomado vem e está dizendo aquilo que você está dizendo hoje para o teu público, que é o seguinte: olha, meditação é gratuito. Meditação é absolutamente gratuito. Você tem até hoje, ensinamentos gratuitos para que você possa fazer meditação. Na internet está cheia, é verdade. Não é? E nem isso o plano de saúde te incentiva. Meditação é absolutamente gratuito e tem um poder. Eu tive uma aula até semana passada com o professor Daniel Goleman, que é um neurocientista renomadíssimo nos Estados Unidos, e ele estava dizendo justamente essa questão, ele estava explicando como a meditação ela tem quase 150 genes inflamatórios que ela acalma pelo simples fato de você meditar. E ele fala assim, eu não tenho uma hora do dia para meditar, mas você tem 10 minutos, então faça em 10 minutos, é super importante. Eu acho que em algum momento a gente vai conseguir evoluir um pouco para isso. Em algum momento os planos de saúde vão entender essa lógica, né? Quando a gente está falando da prevenção, eu vejo já, por exemplo, um movimento de algumas operadoras, às vezes mais até nos interiores, fazendo um pouco melhor esse trabalho do que as grandes empresas que estão nas grandes capitais. Eu acho que essas empresas elas ainda não enxergam isso. Mas nunca é tarde, né? Eu tenho aí a convicção de que em algum momento a gente vai... Hoje a gente fala de meditação com muito mais... a gente está aqui falando de meditação, era impensável há 10 anos atrás, a gente está falando disso, cada vez mais a gente fala dessas técnicas, né? Enfim, então, eu acho que as operadoras de saúde, em algum momento, elas vão avançar nisso, mas ainda tarda muito. É uma simples respiração que as pessoas começam a dedicar, a trabalhar a sua respiração, você melhora a oxigenação do cérebro, você melhora o ser humano num todo, emocional, você equilibra mais. Uma simples trabalho de respiração. E a respiração entra muito na meditação. Então, quer dizer, as pessoas às vezes precisam ter um olhar melhor. E hoje, realmente, você colocou várias frentes da medicina, está usando a meditação, a yoga, a respiração, até a oração, né? Cada um dentro da sua fé, se tirar esse momento, desse conjunto de coisas, você melhora muito a saúde da pessoa num todo. Aquela pessoa que toma um monte de remédio, com o tempo aquela medicação vai diminuindo, as pessoas podem chegar a ficar até sem precisar de tomar remédios, né? Então é muito gratificante e muito importante, e está mais do que comprovado que é muito eficaz, né, doutor? Exatamente. E é muito interessante o que você está dizendo, porque assim, todo estudo de neurociência que eu tive acesso até aqui, os pilares são alimentação, as pessoas vão dizer de meditação, terapia, né, exercício físico, quer dizer, são coisas que a gente, até intuitivamente, muitas vezes, a gente pensa assim, isso aqui deve fazer bem, mas a gente não faz. Eu tenho dito o seguinte, você não tem uma hora do teu dia, então faça 10 minutos de exercício físico. Eu não tenho meia hora para fazer meditação, faça 5 minutos se for possível. Mas assim, a Cecília Meirelles tem um poema que eu acho maravilhoso e ela diz assim: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Então, a direção é mais importante que a velocidade. Se você não pode ir rápido, não tem problema. Mas tome esse caminho. Vá nessa direção que vai te fazer bem. O dedo do tempo de cada um, é verdade. Isso é maravilhoso, lindo. É uma realidade. Essa mulher é um gênio, né? Doutor, o exame fora da rede, credenciada, dá o direito do reembolso? Nos contratos onde eu tenho o direito de reembolso, não tem nenhum problema. Eu vou conseguir reembolso. Se eu fizer fora da rede credenciada, por minha opção, do tipo, eu não confio no laboratório X, mas é só, ou porque eu falo assim, eu prefiro fazer num grande laboratório tal, eu não vou conseguir o reembolso se no meu contrato não estiver descrito lá claramente que eu tenho esse direito. Então, assim, a regra do jogo, a regra para quem tem um plano de saúde mais simples é procurar a rede credenciada. Se eu tenho um seguro saúde, né? E a gente não precisa dar os números, mas assim, os grandes seguros que existem aí no mercado, eles te dão direito de livre escolha. Aí você pode simplesmente fazer o seguinte: você vai, escolhe onde você quer fazer e pede o reembolso e eles vão pagar para você basicamente aí aquilo que eles gastariam dentro da rede deles, tá? Então, nesses casos vai ter direito sim. Doutor, o meu convênio é aqui de São Paulo Estado. Tá, eu viajo para Salvador. Fico doente lá, passo mal. Como é que fica esse caso? Muito boa pergunta. Vamos lá. Em caso de urgência ou emergência, diz a lei, você tem direito de ser atendido lá. Você vai acabar fazendo o seguinte: você vai pegar essa conta hospitalar que está lá, você vai trazer para o teu plano de São Paulo, você vai mostrar, né, que foi uma internação de urgência, quer dizer, não foi uma opção, né, não tive a intenção, a opção de me internar lá. E aí eu vou ter, a lei garante esse reembolso, tá, André? Ela vai dizer o seguinte: você vai ter o reembolso nos limites daquilo que seu plano de saúde pagaria dentro da rede. Então, vamos pensar, eu tenho acesso a um grande hospital, sei lá, em São Paulo. Fatalmente não pagarei nada se precisar ficar internado lá. Porque o que a operadora pagaria aqui, ela vai ter que pagar lá. Porque, claro, não tem acréscimo de custo nenhum. Não é diferente do caso da pessoa que fala assim, eu quero fazer no Hospital X e só vou fazer no Hospital X. Não, ela passou mal no local, ela teve que ser atendida de urgência, não tem nenhum problema, ela pode pegar essas despesas e pedir para o plano de saúde pagar. Nesse caso, o pagamento não vai ser obrigatoriamente integral, mas ele poderá ser nos limites daquilo que o plano de saúde pagaria dentro da rede credenciada, por exemplo, sem qualquer problema, tá bom? Tá. Doutor, eu estou no convênio A, tá? E o meu convênio A, ele está muito caro. Não estou conseguindo pagar, doutor. Sou aposentado, não estou conseguindo pagar. Eu vou para o convênio B. Eu estou indo para o convênio B, entendeu? Eu transferindo do A para o B, a carência, tem que ter carência também ou não? Vamos lá. É o seguinte, tem o que a gente chama de portabilidade. O que é portabilidade do plano de saúde? Sabe quando a gente troca de operadora de saúde, de telefonia, saí da operadora X, fui para a operadora de telefonia Y e a gente leva com a gente o número do telefone? Portabilidade é a mesma coisa. O que eu posso fazer? Está caro o meu plano de saúde? Ao invés de eu simplesmente contratar um novo plano, eu posso fazer portabilidade desse contrato. Como é que é feita a portabilidade, né? O que é portabilidade, então? Eu saio do meu plano e vou para outro, levando comigo todas as carências que foram cumpridas já. Eu não tenho carência nesse caso. Olha que incrível. Elton, mas como é que eu vou fazer portabilidade? É simples. Assim, poderia ser mais simples, mas eu vou ajudar. Assim, portabilidade você vai fazer. Você vai entrar no site da ANS. Então, Google, portabilidade ANS. Vai cair no site da ANS. Você vai jogar os seus dados pessoais nesse site da ANS. A portabilidade é feita sempre individualmente, tá, André? Então, assim, Elton, mas eu vou migrar com toda a minha família. Tudo bem, mas vai ter que fazer de pessoa para pessoa. Um por um vai ter que fazer a portabilidade. Então, eu vou entrar lá, coloco os meus dados, escolho um outro plano de saúde que aparece na lista de compatibilidade da ANS e, ao escolher, eu imprimo uma cartinha,
vou na operadora para onde eu quero migrar e entrego os documentos. Elton, mas eu tenho uma doença. Eu estou num tratamento médico. Como é que eu vou fazer portabilidade? Eles não vão me aceitar, né? Pergunta muito, muito clássica. Eu digo o seguinte, a operadora de saúde destino não tem escolha. Ela não tem o direito de dizer eu não quero você porque você está doente. Ela não tem esta possibilidade. A única coisa, André, que a operadora de saúde destino pode falar, ela pode conferir os seus documentos e ver se está tudo certo. Você preencheu a regra. Você preencheu a regra, está tudo bem. Você vai ter direito de entrar nesse plano de saúde sem qualquer carência. Elton, quanto tempo depois... Eu tenho um plano de saúde agora. Toca caro, né? Estamos aqui com as pessoas vendo a gente. Está caro, mas está caro agora. Se você tem mais de 2 anos de plano de saúde, você já pode pensar em fazer portabilidade. É seu direito, não tem nenhum problema. 2 anos depois. 2 anos depois que está num plano de saúde, seu direito de portabilidade está garantido, não tem qualquer problema, tá? Agora, tem um detalhe. A portabilidade, André, ela não é exercida para um plano de saúde superior. Por quê? Né? Vou perguntar mais alto, por que eu não posso ir para um plano de saúde melhor? É porque a lei quis evitar que a pessoa entre num plano muito simples e que só quando ela estiver doente ela peça portabilidade para um plano melhor, com uma grande cobertura. Tá? A lei quis evitar essa malícia, vamos pensar. Então, eu posso fazer a portabilidade, mas eu vou ter sempre que fazer a portabilidade para um plano de saúde mais barato. Elton, tem exceção à regra? Tem algumas exceções. Então, por exemplo, no caso de eu ser demitido da empresa onde eu trabalhava, né? Pouco importa se eu contribuía com pagamento, não fui demitido, eu posso levar comigo, eu posso fazer portabilidade desse plano de saúde e ter um outro contrato comigo. Eu fui aposentado, mas não tenho o direito de continuar no plano da empresa. Pode fazer portabilidade também, e aí essa regra de ter que ser um plano mais barato não se aplica. Então, assim, existem exceções, mas eu acho que a portabilidade ela é muito importante a gente difundir, porque às vezes, André, eu sempre digo o seguinte, é evidente que o advogado vive de fazer ação judicial, mas nem todo mundo que procura tem a possibilidade de fazer uma ação, ou porque às vezes não compensa no caso. Né? Você vai olhar os documentos da pessoa, você fala assim, olha, o que você vai gastar ao longo de uma ação, talvez no teu caso não compense. E é honesto a gente poder dizer o seguinte, mas tudo bem, você tem saída. Tem saída para você que é portabilidade do teu plano de saúde. Então, portabilidade não tem nenhum problema, você está doente, você está num tratamento. Tem gente que eu conheço, até vim falar comigo, estava se descapitalizando, pagando um plano de saúde caro, porque não tinha mais condição, mas como é que eu vou ficar sem quimioterapia? Pode fazer portabilidade mesmo com câncer. Eu só não posso fazer portabilidade se estiver internado. É a única exceção que a regra fala muito claramente o seguinte, para o internado não há possibilidade de ele fazer portabilidade. Tá? Mas a portabilidade, para mim, ela é uma regra que a gente devia ter. A Agência Nacional de Saúde podia fazer um favor aos consumidores, mas as operadoras de saúde não querem. É fazer uma campanha nacional explicando ao consumidor. São quase 48 milhões de brasileiros nesse país que têm plano de saúde e as pessoas não conhecem a regra da portabilidade que pode lhes permitir pagar muito menos numa operadora. Doutor, nos últimos tempos subiu muito, todos eles, né? Uns mais, outros menos, mais ou menos depende o que você falou. Um mais simples, um mais top, né? Então, sobe conforme aquele que possa te oferecer, né? Quem tem uma rede de hospitais maior, que tem mais... alguns oferecem até a parte odontológica também, né? Junto, mas esse... que te oferece e você está feliz nele e você não gostaria de mudar, mas está difícil para pagar, doutor? Tá danado. Estou deixando de pagar as minhas contas, diminuindo as minhas compras de alimentação no dia a dia para poder conseguir. Existe alguma brecha aí, doutor, que possa essa pessoa conversar? Caiu novamente. Caiu novamente. Vamos ver se ele volta.
Gente, vamos ver se ele volta. Se ele voltar. Silvia Antônio Lopes. Tá, vamos ver se o doutor volta para a gente acabar. Voltei. Vamos ver. Vamos ver se aí o doutor consegue entrar novamente. Voltamos, Gente, às vezes estamos eu tô... aqui, estamos aqui. Voltou! Estamos de volta, Conseguiu! estamos de volta. Não, não desiste, brasileiro não desiste nunca. Vamos. Não, nunca, nunca. A gente estava falando, eu entendi Doutor, sua pergunta. Eu estava tá, acompanhando aqui, deu um delay, eu acompanhei sua pergunta. Né? Você estava, na tá. verdade, falando aí da questão da portabilidade. É assim, vamos lá. Então, portabilidade estou pagando caro, posso fazer a portabilidade para outro plano de saúde, tem que ser mais barato. Eu posso, depois de 2 anos, eu consigo fazer portabilidade, não tem nenhum problema. Eu posso exercer esse direito a qualquer tempo. Não existe uma... eu sou a operadora não quer me aceitar. Não existe essa regra. A operadora tem que te aceitar, basta você querer. Faz a seleção lá e bora para um novo plano de saúde mais barato. Tá? Essa regra Tá. funciona muito bem para quando você quer migrar para um plano individual. Elton, mas tem plano individual no mercado? Tem plano individual no mercado. Eu vou dar uma questão só, André, que me preocupa muito quando a gente fala de plano de saúde individual. Tem uma questão que me preocupa bastante. Eu sempre digo o seguinte, né? O advogado, às vezes, é meio profeta do apocalipse. Ele sempre vai te dizer assim, Mas tem que ser, cuidado, tá certo. cuidado com não sei o quê. O que me preocupa num plano de saúde individual é que tem muito plano hoje vendendo com coparticipação. O que é coparticipação? É um valor que eu vou pagar para ter coberturas do meu plano de saúde. Então, eu preciso de um exame, meu plano vai pagar R$ 200 e eu vou pagar 20%, vou pagar 10%. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu sempre costumo dizer o seguinte, André, uma coparticipação acerca de um exame, de uma consulta, você aguenta pagar na maioria dos casos. Tá tudo bem. Mas note, se sobrevier uma doença como câncer, por exemplo, pagar 20% sobre quimioterapia é impossível ao cidadão médio. Né? A gente não consegue, porque assim, você vai pagar vamos pensar que, por exemplo, tem medicamento aí, sei lá, vamos pensar em osimertinib para câncer de pulmão. Você tem aí medicamento custando R$40 mil mês. Como é que você vai pagar 20% de coparticipação de quimioterapia? Então, eu acho que esse cuidado tem que ter. Tá? Esse cuidado de olhar sobre o que eu vou pagar com a participação. Porque senão você fala assim, coparticipação, mas é baixinho, é 20%. Mas você já pensou no caso de um câncer? Como é que fica essa história? Isso me preocupa um pouco. Então, eu olho para essa situação da coparticipação e falo assim, e detalhe, o que é pior é que nossa justiça, em vários casos, tem validado esse tipo, tem dito que é válido a coparticipação, até sobre quimioterapia, o que eu acho um completo absurdo. Então, essa preocupação acho que a gente precisa ter. Tá? Cruel, é cruel, né, doutor? É cruel no momento tão que a pessoa está passando por tanta dor, tanta dificuldade, né? Num momento desse, pô, mas esse peso nas costas daquela pessoa é muito cruel. Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, esse é um cuidado que eu teria ao contratar. Via de regra, plano de saúde individual é o melhor do mercado, porque assim, seu plano de saúde só pode ser cancelado em casos de fraude ou inadimplência, né? Então, assim, isso é o melhor. Eu até vou aproveitar, eu tinha visto alguém fazendo uma pergunta aqui, André, e eu acho que depois eu saí e acabei perdendo. Uma pessoa tinha feito uma pergunta para a gente sobre a questão ali se tiver grávida, né? Como é que faz a questão da urgência? Eu só queria aproveitar aqui para dizer o seguinte, ó. Tem a primeira grande questão que eu queria dizer, e as pessoas vamos tentar difundir isso aqui, né? Você diz, estou grávida e não tenho plano de saúde. Será que vale a pena contratar ainda? Eu sempre digo, vale muito a pena contratar. Se você eventualmente engravidar, você conhece alguém que está grávido, está sem plano de saúde, Elton, mas
não vai poder cobrir o parto, né? Via de regra, não, André, porque a cobertura para parto, no caso de obstetrícia, tem carência de 300 dias. E aí você não vai conseguir. Quer dizer, eu tenho que entrar no plano de saúde sem estar grávida para ter a cobertura. Mas tem um detalhe que eu acho que é muito importante aqui. Duas coisas me chamam a atenção quando a gente fala da cobertura para gestão. Uma gravidez de risco, doutor. Exatamente. Esse é um ponto importante. Porque no caso de uma gravidez de risco, a gente volta para o começo da nossa conversa. O prazo de carência de urgência e emergência é 24 horas. Então, se sobrevém alguma coisa mais grave, se sobrevém um problema na minha gestação, eu tenho o direito de ter a cobertura pelo meu plano de saúde. E tem mais um detalhe que eu acho, né? Recentemente, eu participei de um programa e uma pergunta ao vivo, até de uma forma muito emocionada. A moça dizia que ela, na gestação dela, ela já descobriu que o bebê tem um problema e que precisará de uma cirurgia logo depois, né? E eu dizia assim, veja como é poderosa essa informação, porque ela poderá incluir o bebê dela dentro dos 30 primeiros dias de vida, ela inclui a criança sem qualquer carência. E aí, sem qualquer carência, todo o que a criança precisar utilizar desde o primeiro dia, ela vai estar garantida. Porque nos 30 primeiros dias de vida, a criança já tem o direito de cobertura pelo plano de saúde. Basta que tenha um plano com obstetrícia. E depois disso, você fez a inclusão dentro dos 30 primeiros dias de vida, a criança vai ter cobertura de absolutamente tudo que precisar. Então, a gestação vale a pena. Mas quem que tem que falar da urgência? É o médico. O médico vai lá e vai fazer uma cartinha justificando que o caso é urgente, que não tem condição de esperar. E aí a gente vai conseguir certa. Tá me vendo? Vamos ver se o doutor... Voltou. Doutor? Voltou? Voltou. Colocação, por Desculpa, favor. eu não sei onde que parei. Não, você terminou até. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Vamos ver se o doutor volta. A internet hoje está danado. Difícil acontecer isso, mas isso acontece. Vamos ver. Está conectando novamente, doutor. Só um minutinho, gente. Vamos ver. Tomara que não cai. Caiu, mas ele volta. Ele volta novamente. Vamos ver. Sônia Oliveira, Marlene. Dobrou mesmo. Deixa eu ver. Nossa, eu vou perguntar isso com ele. Fique impagável. Então, brasileiro não desiste. A internet está danada, Não, mas a gente vai. Vamos para a luta. Nós não vamos parar vamos isso aqui, não. Doutor, é assim, eu pago, tá? Eu sou um velhinho, eu já pago há 25 anos, entendeu? E eu não fico, eu estou inseguro de mudar, porque encareceu muito, dobrou o preço. Existe alguma forma aí de renegociar para mim não precisar de mudar de plano de saúde? Pergunta muito boa. Porque além da portabilidade, a gente vai ter que entender nesse caso o seguinte. Qual que é o seu plano, né? Por que ele aumentou tanto? E aí a gente tem dois reajustes possíveis num plano de saúde. A gente tem o anual, né? Que todo santo ano aumenta. Então, a gente tem... aqui a gente teria que entender o seguinte no anual. Seu plano é individual ou familiar, ele tem aquele reajuste pela ANS. Ele já é o mais barato do mercado, então está tudo bem. Ah, não, Elton, meu plano é empresarial. Opa, se seu plano for empresarial, a gente deve estar falando de um reajuste na ordem de uns 16% ao ano. Não, Elton, meu plano é coletivo por adesão. É aqueles feitos por essas administradoras de benefício.
eu sou professor e contratei lá pelo Sindicato dos Professores, sou advogado e contratei pela OAB. Nesse caso, teu reajuste deve estar beirando os 18%. Quer dizer, nos planos coletivos, então, eu tenho um reajuste anual muito maior do que no plano de saúde individual. E aí está o ponto. A Justiça ela tem determinado muitas vezes a revisão desses reajustes. Por que ela tem determinado essa revisão do reajuste? Basicamente, porque as operadoras de saúde, a Justiça tem visto que, na prática, as operadoras têm mentido acerca da necessidade de percentual de aumento. Ela arbitra um percentual irrazoável, que não tem nenhuma lógica, 18%, 20%, 22% de aumento, e ela não consegue justificar isso na Justiça. Aí a Justiça vai lá e faz o quê, muitas vezes? Ela manda rever esses percentuais que passaram e manda aplicar, então, aquele índice da ANS dos planos individuais e familiares. É o que a Justiça tem feito. Então, assim, é possível rever o reajuste dos planos coletivos, vamos falar? É, plenamente. A Marlene está aqui falando, Sindicato dos Professores. Marlene, serve para Sindicato dos Professores também, tá? Esse Sindicato dos Professores é o que a gente chama de, por exemplo, um plano coletivo por adesão. Posso rever o reajuste desse plano de saúde via ação judicial. E aí, eu tenho depois um outro reajuste. Eu tenho um reajuste que é o reajuste do plano... eu vou falar, é um reajuste da faixa etária, né? Eu vou, à medida em que a gente vai envelhecendo, que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai tendo lá no meu contrato lá algumas faixas etárias. Aqui é um pouco mais complexo fazer a revisão disso mais recentemente. A Justiça tem olhado para isso com muita cautela, mas é possível rever. Aí a gente vai ter que analisar alguns detalhes do tipo, está escrito no seu contrato qual é o percentual? Está claro qual é o percentual de aumento? O que está escrito no seu contrato? Mais do que isso, a gente vai ter que entender. Esse percentual, ele é razoável? Quer dizer, o tom aumentou 30%. Putz, considerando que aos 59 anos é o teu último reajuste por faixa etária, pode ser que não seja tão ilegal assim. Agora, aumentou, tem plano de saúde, André, aumentando 131%. Tem plano de saúde aumentando 144% aos 59 Bem anos. mesmo. Aí você faz 59 anos, te dá uma paulada, quer dizer, é basicamente o que a gente chama de cláusula de barreira, né? Você está sendo expulso do contrato de plano de saúde. Quer dizer, é assim, agora eu já ganhei dinheiro suficiente com a sua saúde, não quero tratar a eventual doença que você venha possuir. Eu acho, primeiro, isso é uma ignorância. Primeiro porque ser idoso não é sinônimo de doença. A gente não pode associar... É verdade. Ser idoso é verdade. Ser doente, né? A gente está aí. Eu tenho uma tia com 75 anos, tem a saúde melhor que a minha. Agora ela está aí com probleminha no braço, mas está melhor que a minha. Então, está ótimo, né? Você tem que se associar idoso à doença ou... Né? Idoso é fim de... Não tem nada disso. Não tem nada disso. A gente vai viver cada vez mais. A ciência está evoluindo. As pessoas te acompanham. As pessoas estão se cuidando cada vez mais. Então, a gente está falando de coisas que são gratuitas e acessíveis. Então, o reajuste por faixa etária ele é mais complexo rever, porque a gente tem que olhar um pouco mais detalhadamente o caso. Aí não dá mais para dizer assim, vai ser só entrar com ação e tal. Aí tem que analisar um pouco mais cuidadosamente. Mas chance de rever existe, tá? O fato de aumentar, tudo bem. Mas qual é o tamanho desse aumento, né? Tem previsão no contrato? Não tem? É razoável esse aumento, né? Tudo isso a Justiça vai ter que fazer. Ela faz esse olhar para essas questões todas, tá? Isso tudo dá para apurar concretamente. A questão da pessoa, o tempo, não importa. Pode ser 1 ano, 25 anos, isso não muda nada que a pessoa está... não muda nada, né, doutor? Muda no seguinte, André. Às vezes, para quem tem um determinado período de tempo ali, eu posso até dizer qual que é de 99 a 2000, ao final, até 2004, quem contratou um plano de saúde nesse período de tempo, tem uma regra específica que incide nesse período, e ela diz que é o seguinte, ela diz que aqueles que completam 60 anos ou mais, não pode, se contribuíram por mais de 10 anos com o plano de saúde, e a essa altura todo mundo já contribuiu, porque contratou lá naquele período, não pode sofrer reajuste por faixa etária
com mais de 60 anos. Então, aí mesmo de 60 anos seria ilegal. Então, assim, aqui tem algumas regrinhas que a gente tem que ir olhando com muita cautela para fazer. É muito importante dizer o seguinte, né? As pessoas pagam caro e aí elas se ressentem muito, porque às vezes elas precisam de um tratamento e o plano de saúde vem e fala assim, isso eu não cubro, isso não está no rol da ANS. Eu até costumo dizer que está meio nivelado por baixo isso, né? As operadoras de saúde agora, elas estão dizendo assim, eu só pago o que está no rol da ANS. Isso é ilegal. Doença de outra coisa. Doutor, é bem aquele negócio. Não, essa doença não dá. Procura outra doença. Tá? Essa doença é muito. Pra gente não dá. Tá? Não. Sofrer do coração, não. Se você tiver hipertenso, tudo bem. Você acredita que eu vi uma cena esses tempos atrás? Eu vi uma cena de uma operadora de saúde dizendo para uma paciente o seguinte: não, nós não vamos pagar teu tratamento, mas o nosso advogado da operadora de saúde vai entrar com uma ação para você contra o Estado, para que o Estado forneça a você o tratamento. Olha a que ponto nós chegamos. Assim, isso eu vi na prática. Uma pessoa dizendo para mim assim, olha, eles formalizaram aqui para mim, me mandaram aqui até a procuração do advogado, dizendo que se eu assinar, eles entram com ação contra o Estado para fornecer. Isso é absolutamente legal, porque, note, você paga plano de saúde justamente para que você não dependa dessas questões, né? Para que você possa ter essa cobertura. Não precisa passar por isso. Então, assim, a gente tem visto até esse tipo de maldade aí na prática das operadoras de saúde, tá? Nossa, que cruel, né, doutor? Com as pessoas. E outra coisa, você pode ver que cada vez eles estão abrindo mais hospitais, cada vez estão mais ricos, né? E deveria oferecer uma coisa de mais qualidade, com preço mais acessível para as pessoas. Sem dúvida. Porque no montante é tudo muito caro, né? E sabe que a sua fala me traz um gancho importante de dizer para o consumidor, que é basicamente o seguinte: quando a gente está falando de um plano de... eu credenciei. Quando você contrata um plano de saúde, você presta atenção em algumas coisas. Você presta atenção no valor do plano, você presta atenção na rede credenciada que ele possui, e o preço a gente já falou, que é possível rever e tal. Aí tem uma questão que é a rede credenciada. O que acontece na rede credenciada? Você contrata com os hospitais tais, e aí no meio do caminho vem a operadora de saúde e fala assim, estou tirando de você esse hospital, estou arrancando de você esse hospital. André, é importante dizer para todo mundo o seguinte, eu só posso descredenciar um hospital se eu credenciar outro similar. Então, primeira coisa é o seguinte, não adianta ter... mas tem outros hospitais que podem lhe atender. Sim, tem. Mas você tirou um, você credenciou outro que não era credenciado? Credenciei. É na mesma região que era? Era. Tem a mesma qualidade técnica? Não. Então não vale. Porque eu não posso perder qualidade no atendimento, tá? Eu sempre vou ter que ter ali uma paridade de atendimento e paridade de qualidade de atendimento. Então, o descredenciamento do hospital, ele é ilegal quando o plano de saúde não credencia outro em seu lugar. E aí a gente tem um problema. Às vezes o paciente, na semana passada, por exemplo, tem de 2 pacientes, uma grande operadora de São Paulo resolveu descredenciar um hospital oncológico, dizendo assim, não, mas eu vou oferecer uma outra clínica para vocês continuarem o tratamento. Mas note a dureza, né? O diagnóstico já é duro. O paciente já está muito abalado emocionalmente. Uma pessoa que já começou o tratamento, como é que muda, né, doutor? Já tem um protocolo ali de tratamento, né? Desumano. Absolutamente desumano. Absolutamente desumano. Quer dizer, é a ótica comercial só e mais nada. Então, assim, esse tipo de questão dá para... Na justiça, eles têm mandado voltar os hospitais que foram descredenciados. Doutor, inadimplência. Fiquei desempregado, estou inadimplente. Peguei a Covid ou qualquer uma outra doença, eles são obrigados, mesmo eu estando inadimplente, por um período, me atenderem? Vamos lá. Essa é uma pergunta ótima. Dentro de 60 dias, se eu ficar inadimplente por até 60 dias, eu não posso ter meu plano de saúde cancelado. A regra vai dizer o seguinte, que até no 50º dia, ou seja, no dia 50, vamos pensar, o plano de saúde tem que te notificar. E ele tem que falar o seguinte, olha,
você tem mais 10 dias para pagar a mensalidade em aberto, senão você vai perder esse contrato aqui, tá bom? Se eu tenho que ser notificado pessoalmente disso, é importante dizer, não basta entregar isso para um terceiro, tem que entregar para o consumidor, tem que fazer entrega para ele lá. Se não entregar para o consumidor, eu não posso presumir que o consumidor tenha consciência. Sabe o que aconteceu com a minha esposa no começo da pandemia? Ela esqueceu de pagar um boleto, esqueceu de pagar outro, e aí a gente estava tão, né, ainda muito preocupado, não descia nem na caixinha Deu do correio 60 para dias. tirar. Né? Não descia, eu Sei. não ia na caixinha do correio buscar o documento. E É aconteceu com verdade. ela. Né? E aí ela acabou tendo cancelado o plano de saúde, depois reativou. Entrou com a ação e reativou rápido e acabou. Mas dá para reativar o plano quando eu não for notificado pessoalmente ou quando a operadora não cumprir a regra de dar a mim mais 10 dias da data em que eu fui cientificado para eu pagar aquele débito. É importante o consumidor entender. Ele tem que ser notificado, ele tem que ser avisado antes de que eu tenho 10 dias, senão vai cancelar o contrato. Não pode simplesmente ir lá e cortar por inadimplência. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, no começo da pandemia, ela até propôs uma regra para as operadoras e não teve adesão. Ela, ao invés de impor a regra, ela quis fazer uma grande negociação e raríssimas operadoras fizeram essa adesão, que era basicamente de dizer isso, assim, olha, ela liberaria, a gente tem um fundo de reserva que as operadoras de saúde têm que manter junto na ANS, lá, um dinheiro que elas têm que manter lá. A ANS liberaria esse dinheiro para elas, mas elas não poderiam cancelar o plano de saúde das pessoas e ela daria um prazo maior para que as pessoas pudessem pagar, renegociar. Isso não foi para frente, tá? E aí é importante dizer o seguinte, não pode, né, entreguei na portaria do prédio, não vale. O consumidor tem que ser cientificado pessoalmente acerca dessa cobrança. Do contrário, isso é absolutamente ilegal. Doutor, então, assim, o que você aconselha às pessoas que estão já com 60 dias de atraso, ela ir lá e tentar pagar, nem que seja uma. Ela pode fazer isso, não pode? Ela pode fazer isso. Aí a operadora, ela paga uma, ela pode ir tentando levar a situação. Paga uma e ela vai ganhando tempo para fazer o pagamento das demais. A operadora de saúde, a regra até vai permitir que a operadora de saúde... não, mas atrasou mais de 60 dias. Porque, em tese, você teria 60 dias para atrasar durante um ano. Mas as operadoras de saúde, quando você paga uma, elas têm prorrogado. Elas só têm notificado mesmo quem atrasou duas. Porque aí atrasou duas, ela te notifica sob pena de te expulsar, tá bom? Então, assim, dá para resolver esses casos. O que mais acontece, André, é a operadora de saúde mandar uma cartinha, não quer nem saber quem recebeu, e aí ela vai lá e cancela o plano de saúde depois. Isso é ilegal. Isso não pode acontecer, não. O consumidor tem que ser notificado pessoalmente a respeito do pagamento. Se não for notificado pessoalmente, fora. Na justiça você consegue reverter isso. Pois é, então uma pessoa, doutor, que está atrasado mais de 60 dias, eles podem cancelar. Por lei, pode. Pode cancelar. Eles têm autorização legal para isso. Mesmo aquela pessoa que paga aquilo há mais de 15, 20 anos. Pois é, na justiça, eles vão cancelar. A justiça tem olhado para esse tipo de situação. Porque para a justiça é o seguinte, são momentos excepcionais e aí, quando você mostra que você teve uma perda de capacidade de renda, a gente tem visto alguns juízes repactuar isso. Porque o grande objetivo é assim, as operadoras, na verdade, nesse momento, elas estão tendo um lucro histórico, porque a gente estava dizendo isso, né? Alguém pode dizer assim para mim, mas, Elton, as pessoas estão ficando cada vez mais internadas por conta do Covid. Eu entendo isso. Só que tem um detalhe nessa história. O que gera o grande custo para as operadoras de saúde, André, é exame de alta complexidade e cirurgia. É isso que encarece. Internação por si, oxigenação e etc., isto não é o grande custo de uma operadora de saúde. O grande custo está no fato de eu realizar um exame de alta complexidade. Tomografia, exame de imagem, ressonância, PET scan,
de eu fazer uma cirurgia. Cirurgia de coluna hoje é 400 mil, 500 mil. Né? Cuide da sua coluna, porque não consegue pagar. Né? O SUS é muito demorado. O plano de saúde tem barganhar com você. É 300, 400 mil numa cirurgia. Então, assim, isso é o que encarece um plano de saúde, não é a internação das pessoas. E aí está o ponto em que a justiça tem olhado para dizer o seguinte: pô, será que alguém que pagou o plano de saúde por 10 anos, 15 anos, e aí no momento da vida, será que é razoável, né? A gente chama no direito de princípio da razoabilidade, né? E os princípios todos, eles são... O professor Celso Antônio Bandeira de Mello dizia sempre: um princípio é mais importante do que uma regra, é mais importante do que uma lei, porque o princípio é aquilo que funda. A lei está baseada em princípio. Então, será mesmo que eu posso cancelar um contrato de alguém que atrasou 90 dias, mas ele tem 15 anos, no momento excepcional? Isso é absolutamente ilegal. A justiça tem entendido que isso é ilegal. A Eliana Ferreira está aqui dizendo: estou com um mês e meio atrasado, devo fazer? Não, como devo fazer? Não estou conseguindo pagar. Eliana, veja se a operadora de saúde ela consegue fazer a repactuação. Tem algumas operadoras que estão permitindo o parcelamento, mas tente sempre deixar pelo menos uma só em aberto, nunca duas, porque isso faz com que a operadora de saúde não te rescinda o contrato. E aí, dependendo de quanto tempo você tem de contrato, às vezes facilita um pouquinho aí na justiça. Tem juiz que vai olhar para isso com um olhar um pouco mais humano. Não fora da lei, porque a lei contempla essa possibilidade, mas com um olhar de entender um pouco mais socialmente o que está acontecendo no país agora. Doutor, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, igual da Eliane, todo mundo, é o seguinte: porque ficou aquele período que foi tipo um acordo que os planos de saúde não aumentaram as parcelas, né? Depois somou todo esse aumento daquele tempo. Bonzinho ninguém é, não, doutor? Não tem milagre assim, né? Ficou aquele tempo todo sem aumentar, depois veio a paulada, agora há pouco tempo, que subiu, chegou a subir, tem pessoas que chegou quase 200%, né? Exatamente. Então, assim, é umas coisas absurdas, principalmente numa pandemia e num momento delicado do país. Não era para ter esse aumento neste momento e não desta forma, né? Isso foi muito cruel com todo mundo, né? Está sendo cruel com todo mundo, né? E você sabe que não justifica, porque, eu volto a dizer, isso é um dado público, né? As operadoras de saúde tiveram lucro recorde. Recorde, lucro recorde. Porque é isso, o que encarece, no final de contas, é a internação de alta complexidade, a cirurgia, exame de imagem. As pessoas deixaram de dizer isso, deixaram de fazer isso, né? Tem um receio, eu entendo esse receio, um receio fundado de vou me expor, vou fazer a cirurgia agora, vou tentar adiar um pouco mais, eu entendo essas questões todas. E aí, esse ano, tem uma discussão sobre o reajuste desse ano de 2021, onde há uma pressão dos órgãos de defesa do consumidor para que não haja reajuste. Aí, note, o ano passado, você falou bem, na verdade, não é que o ano passado não teve reajuste, suspendeu a cobrança, chegou em janeiro de 2021, você teve que pagar todo atrasado, né? Agora, eles estão dizendo o seguinte: talvez em 2021 seja o momento de não ter reajuste do plano de saúde. E a gente está esperando essa sinalização. A pressão é grande, o lobby é forte, mas a gente está esperando aí a sinalização, porque já seria a hora até do Ministério Público agir e impedir que esses reajustes acontecessem, porque não justifica. No momento de lucro recorde, com a população perdendo poder aquisitivo e tendo... E note, a classe média, André, que tinha um dinheirinho guardado, ela correu para contratar um plano de saúde. Ela correu lá para tentar contratar. Né? É um fato isso. Então, a base de clientes das operadoras, inclusive, aumentou em detrimento dos demais. A gente tinha 47 milhões, a gente está com 48 e alguma coisa já hoje. Quer dizer, quem tinha um dinheirinho guardado saiu correndo para comprar um plano de saúde pelo receio mesmo, né? De tudo isso. Doutor, a gente podia ser um país mais justo, não poderia? Com todo mundo? Nossa! Tem muita injustiça nesse país, né? Muito mais, muito mais. Eu acho que a gente...
o Brasil, eu acredito muito no Brasil. Acho que a gente tem uma vocação, a gente tem um clima maravilhoso, né? Eu viajei muito, eu adoro viajar. A gente Um tem um povo clima incrível, incrível. né? Povo incrível, né? Feliz, né? Nós sempre fomos, né? Você fala que é brasileiro lá fora, todo mundo te reconhece, no final de contas, pela alegria do povo brasileiro, né? Eu acho que aí a gente vai ter que temos que escolher alguns caminhos, repensar alguns caminhos e sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que botar a bola no centro do jogo e rediscutir algumas coisas na área da saúde. A pandemia ela nos traz um pouco a discussão de quanto o SUS é importante para a gente, o quanto o sistema público de saúde é importante, o quanto a pobreza, a miséria em qualquer lugar do planeta afeta a cada um de nós e afeta todos nós, o quanto a ausência de saúde ou de saneamento em algum lugar pode prejudicar o planeta todo, né? A gente vai ter que repensar alguns hábitos disso. Eu tenho a esperança de que a gente possa passar por isso e, quem sabe, refletir sobre tudo que a gente passou agora e procurar aí ser um país cada vez mais justo e mais solidário uns com os outros. Isso é muito importante. É verdade. Doutor, um casal está trabalhando, está na ativa, ele está pagando um X. Quando ele aposenta, né, o casal aposenta por tempo de serviço, que já tem uma certa idade, que quer aquele momento, ele quer curtir um pouquinho a vida, descansar, o que ele ganha vai ficar defasado, ele não vai conseguir pagar remédios, planos de saúde, tudo isso. A pessoa, quando aposenta, o ganho dela cai, como é que ela continua pagando acima daquilo que ela ganha e muito, né? É umas coisas tão loucas que você não entende isso. Como é que uma pessoa, um casal aposentado, né, que tem o ganho cortado, geralmente menos da metade do que ele ganhava, como é que ele pode ter esses aumentos tão absurdo, impagável? Pois é. E aí, isso me traz algumas questões aí, né? A gente tem uma Agência Nacional de Saúde que permite reajustes de 18%, 20%, 22%. Como é que você faz? Não tem saída. No caso do aposentado, é muito importante dizer o seguinte: a regra, André, diz assim, que se eu contribuía com o pagamento da mensalidade, né, fosse R$ 1, se eu contribuo, minha empresa tem um plano de saúde, né, e eu contribuo com o pagamento da mensalidade, pode ser R$ 1, não importa quanto você paga. Eu tenho o direito de sair, se eu pagar mais de 10 anos e me aposentar, quando eu sair desse plano de saúde, eu tenho meu contrato para sempre. Para sempre eu vou ter direito, para sempre. Aí tem um detalhe importante. As operadoras, elas muitas vezes elas fizeram uma manobra para cobrar muito caro desse aposentado. Porque, André, elas não querem aposentado no plano de saúde. Elas não querem, porque assim, esse fulano vai me dar despesa, eu não tenho interesse tal. Isso é ilegal. Note como você trata de uma forma degradante aquela pessoa que contribuiu por tanto tempo com a mensalidade e muitas vezes, enquanto ele felizmente, às vezes ele não deu custo nenhum, né? E a lei, ela vai dizer o seguinte: quando você tem um contrato empresarial, você sai desse plano de saúde da empresa, você tem direito de continuar com o plano de saúde da empresa, pagando aquilo que era descontado de você na sua folha de pagamento. Então, era descontado de mim R$ 1, R$ 100. Eu vou pagar isso mais o valor do meu empregador. Quanto o teu empregador pagava se tivesse plano de saúde? Ele pagava mais R$ 200. Bom, se era descontado de você 100 e seu empregador pagava 200, são R$ 300 que você tem que pagar. Não é um valor por faixa etária, não é um valor aleatório, é um valor, é a soma daquilo que era descontado do empregado mais aquilo que o empregador pagava para que ele tivesse plano de saúde. As duas coisas é o que você tem que pagar daqui para frente, tá? Então, as pessoas às vezes, eu sei que tem grandes empresas que não estão respeitando isso. Elas estão cobrando valores estratosféricos de aposentados, de pessoas que no momento onde o cara fala assim, pô, eu tenho ali meu pé de meia, agora estou aposentado, vou curtir a vida, o plano sobe muito, dá para rever esse tipo de coisa na justiça. Tem que ficar atento com essas regras e com essas posições. Mais recentemente, a justiça tem olhado para esses casos e sido muito criteriosa. A Marlene está falando que é o caso dela, que aconteceu isso com ela, né? Que ela não está conseguindo pagar justamente por causa disso.
Ela aposentou e aconteceu isso, né? O ganho diminui, isso é uma realidade do nosso país, que não deveria ser isso, né? Porque a pessoa trabalhou tantos anos, e quantas pessoas não aposenta e continua trabalhando no mesmo trabalho, porque o que ganha da aposentadoria não cobre as suas despesas. Isso também é muito cruel com as pessoas, quer dizer, ela não pode parar nunca, né? Ela virou um escravo do capital, né, doutor? Sem Porque dúvida. tudo é pago, paga dinheiro, dinheiro, água, luz, tudo sabe, sobe para todo mundo, pode ser aposentado ou não, a média é a mesma, quer dizer, o aposentado cada vez ganhando menos e sempre pagando o que todo mundo paga. Então, é muito cruel isso com o aposentado, né? E a gente tem que pensar, né? Assim, todos nós. O doutor está voltando, se cair, ele volta de novo, só para a gente fechar com ele daqui a pouco. Tá, Bruno, eu vou perguntar para ele, tá? Ó, caiu de novo. Tá. Voltei. Travou, voltei. Nós vamos Voltou. terminar nós vamos terminar isso aqui hoje, que eu estou De animado. uma forma ou de outra. Não tem jeito. Eu tinha visto aí a pergunta da Bruna e vou tentar explicar o seguinte aqui, né? A gente tem aí os minutinhos, vou tentar explicar o seguinte. Tanto a operadora de saúde, o juiz pode determinar que a operadora de saúde exiba a operadora e a empresa onde você trabalhava, que os dois exibam o contrato e os documentos todos. Quer dizer, elas têm que informar isso, e se eles se recusarem a informar, ou se o consumidor suspeitar que a informação que está prestando é falsa, você pode até fazer o que a gente chamar uma perícia contábil dentro de um processo e pedir para que alguém faça o cálculo disso. É muito comum a operadora tergiversar, não querer entregar qual é o valor, tal, mas assim, mais recentemente tem uma posição lá do STJ em Brasília sendo muito contundente, dizendo tem que entregar, se não entregar vai fazer perícia, quem vai pagar. Se a operadora não entregar, o juiz pode mandar até que ela pague a perícia. A operadora vai ter que pagar a perícia para um contador, para um perito contábil analisar aquela documentação e descobrir qual era o valor que o seu empregador pagava para você ter. Assim, mais de 10 anos, me aposentei, eu tenho que ter plano de saúde para sempre e vou sair da empresa pagando o que era descontado do meu pagamento mais o que meu empregador pagava. Esse é um direito que a gente tem e isso é tranquilo. Todo mundo deve ter respeitado essa norma. Não tem o porquê também a empresa não fazer isso. O que ela vai perder? Nada, doutor. Nada, Absolutamente né? nada. É que, às vezes, para a empresa tem uma questão que assim, mas esses idosos ficam aqui impactando o meu plano de saúde. Essa é uma ótica utilitária a respeito do trabalhador, a respeito da vida. O trabalhador é um ser humano, ele é uma pessoa, ele trabalhou para você num certo período, então ele agregou valor ao teu negócio, né? Cuidar das pessoas, no final de contas, é importante para o próprio capitalismo. O próprio capital, no final de contas, só gira porque as pessoas têm saúde, elas têm, então, renda, e elas podem consumir, viver, e aí todo mundo ganha, né? A economia é uma coisa que é engraçado como funciona a economia, porque quando essas pessoas todas elas estão ganhando, todo mundo ganha cada vez mais, inclusive no topo da pirâmide. Então, assim, é uma hora... As empresas, em geral, elas se ressentem um pouco de manter o aposentado porque acham que ele gasta muito. Gasta muito, me dá muita despesa aqui, aí o preço do plano de saúde sobe para todo mundo. Mas tudo bem, subiu, troca de contrato, a operadora leva todo mundo para um novo contrato e vai negociando isso, negocia com a operadora de saúde. É possível, a gente tem que respeitar aí quem é mais velho, os idosos, a gente tem que ter uma cultura um pouco mais de um olhar mais humano para essas pessoas.
E essa pessoa faz parte da história daquela empresa, né, doutor? E colaborou para aquela empresa crescer durante quantos anos? Sem dúvida. Depois que ele já doou lá 30 anos ou mais do trabalho dele, né? Porque tem casos que a pessoa fica aposenta e até fica mais um tempo, né? Trabalha de 30 a 40 anos numa empresa, nada mais do que justo essa empresa, depois, nesse final, colaborar com essa pessoa, nem que seja desta forma, né? Que não Sem vai dúvida. aumentar nada para essas empresas, né? Sem dúvida. É uma questão até de gratidão, né? Exatamente. É humano, é justo, é solidário, né? Todos nós Sim, queremos envelhecer, todos nós pretendemos chegar lá. Então, assim, ter esse olhar. é, E outra, essa é uma lei que vem de 98. As empresas, elas já conhecem a regra, elas devem estar preparadas para cumprir a lei e não tem nenhuma celeuma a respeito disso. A regra é bastante clara, todo mundo tem que respeitar. e todo mundo deveria, né? É que a gente não tem essa cultura lá de fora, né, doutor? Fazer uma aposentadoria paralela, né? Para que amanhã você tem tudo isso que a gente acabou de discutir agora. é, a gente já sabe que o INSS é dessa forma, que o seu ganho sempre vai cair. Então, nada como você ter uma aposentadoria que você vai pagando, os mais novos, né? Deveria começar a fazer isso o mais cedo possível, né? Nunca é tarde, lógico, a pessoa já tem uma idade avançada, não vale a pena, mas uma pessoa até os 50 anos, ainda vale muito a pena você fazer uma aposentadoria privada, né? Sem Para dúvida, amanhã você não passar por essa situação, né? sem dúvida. Tão cruel, né? Tão cruel, Sem né? dúvida. Até hoje de manhã, né, eu estava vendo um colega, ele falou, né, se você não tem tempo de ler um livro por semana, leia um livro por semestre, porque é melhor do que não ler nada. Se você Não não lê nada. tem uma hora por dia para fazer exercício, faça por 10 minutos, que é melhor do que nada. Se você não consegue guardar 10% do teu salário, tudo bem, guarde um, guarde cinco, por que seja, porque isso é melhor do que nada, né? Eu vou voltar na Cecília Meirelles, né? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. E a Cecília foi muito feliz ao cunhar isso. A Muito. direção, né? A direção é o que importa. É verdade. Doutor, muito obrigado. Caiu, voltou, mas firma aqui com a gente. Muito obrigado, tá, em você trazer seus conhecimentos, orientação para as pessoas, que eu acho isso tão importante. As pessoas bem informadas, ela vai atrás dos seus direitos, não quer mais do que isso, os seus direitos, né? A pessoa pode. Eu acho que nada precisa de brigar. Eu acho que tudo, você tentar resolver numa boa, sempre é um ganho, é muito melhor. Mas quando precisa de um advogado, e sempre tem uma profissional para te orientar, para lutar contra os seus direitos também, se for necessário, tem que procurar um advogado, doutor. Porque com Exatamente. orientação, com um profissional, a coisa sempre dá muito mais certo, porque você está indo num caminho com aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Às vezes a Exatamente. gente faz burradas por não consultar um advogado. É igual arquiteto, né? As pessoas acham que você pagar um arquiteto, um arquiteto é muito caro. Você paga um arquiteto, você vai gastar muito menos na reforma, na construção, né? E ele Sem é dúvida. fundamental. Qualquer profissional, qualquer área, ele vai te orientar. No final, depois, sai muito mais barato. Sem dúvida. Vamos pegar os dados do doutor, passar para vocês. Se cair, ele volta de novo para passar os dados. Como vocês podem falar com ele, professor de Direito da Saúde, doutor Elton Fernandes. Vamos ver se cair, a gente pede para ele voltar, porque ele não vai desistir. Ó, caiu de novo, entrou novamente. Vamos ver lá.
menor dúvida. Isso daqui, meu amor, podia ligar agora. Deixa eu ir lá que eu estou ansioso para escutar o parecer. Vamos ver. Não desisto nunca. Boa noite, Neide. Ó, o Elton está falando que entrou. André, tá aí. Tem mais alguém que entrou sem querer aí. Vamos ver se ele consegue. Não está entrando. Gente, não está conseguindo, porque ele entrou várias vezes. Deixa eu ver aqui. Ver se ele consegue. Pronto. Gente, Vamos terminar isso. doutor. Nossa. Olha, é um prazer imenso falar contigo. É um prazer imenso estar no teu canal. É um prazer imenso poder estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar com você. Obrigado, doutor. Por tudo aquilo Obrigado que você mesmo. por tudo aquilo que você faz pela saúde de todo mundo, pelo cuidado que você tem com o teu público. Eu agradeço muito. Eu espero poder ter ajudado alguém nessa noite. Espero que alguém aí consiga agora estar um pouco mais tranquilo a respeito, ou preocupado, mas ao mesmo tempo entendendo aí que tem caminhos para lutar, né? E vamos à luta. O desespero não resolve nada, tem que procurar soluções, né, doutor? E Exatamente. tudo na vida, às vezes, a gente fica só no desespero e não procura soluções. E na vida a gente tem que procurar soluções, né? Não pôr o sofrimento na frente, porque às vezes a gente sofre e não procura uma orientação. E como é que as pessoas fazem para te encontrar e para você dar as orientações? Legal. Às vezes tem muita gente que precisa entrar com uma ação. Como é que faz, doutor? Legal. Ó, a gente tem o site do escritório é eltonfernandes.com.br. Pode mandar mensagem no WhatsApp. A gente tenta atender. A gente responde Instagram, Facebook. Mas o WhatsApp do escritório, eu vou depois eu até deixo aqui também. Eu vou colocar aqui no 97751 4087, tá? Eu vou colocar aqui o 97751 4087. Até coloquei aqui já no... Tá aqui, ó. Tá 97751 4087. Exatamente. Esse é o WhatsApp do escritório. A gente tenta responder todo mundo, tenta passar informação, tenta ampliar aí a base das pessoas. Doutor, seu escritório é onde, em São Paulo? Na Avenida Paulista. Nossa, super fácil. Né? Super fácil. Doutor, você dá consulta online também, as pessoas que estão fora de São Paulo, para empresas também, né? As pessoas que querem. A gente tem feito tudo que for preciso aí. A gente tem atendido online desde o começo da pandemia e temos tocado o barco, não tem problema. Tá. Ó, o telefone do doutor, 99751 4087, não é isso? É isso mesmo, 97751 4087. Tá. Pode mandar o WhatsApp também, né, doutor? Pode mandar que a gente vai responder. Tá. Nas redes sociais... Elton Fernandes Advocacia do escritório e eu também, de vez em quando estou por aqui, Elton Fernandes Advogado, tá? Qualquer um deles, o do escritório está lá para poder ser um pouco mais institucional e o meu, de vez em quando, aqui tem alguma coisa um olhar um pouco mais pessoal a respeito da vida, mas está todo mundo convidado. Você faz live de vez em quando também, doutor? Aí. Como é que você... Fazemos. E a conexão costuma ser melhor. Eu peço imensas desculpas pelo tudo que aconteceu, pelas dificuldades de hoje aí, mas eu espero poder ter ajudado. Ajudou muito, doutor. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Muita gratidão por estar aqui, trazendo informações para as pessoas. Doutor,
Gente, procura lá, doutor Elton Fernandes, tá? Acompanhe as redes sociais. O telefone dele também, se for fora de São Paulo, 011 97751 4087, 97751 4087. Se for fora de São Paulo, 011. Se for São Paulo, pode mandar um WhatsApp para ele, pedindo orientações, marcando uma consulta, uma orientação, se precisar de entrar com uma ação, o que você precisar, ele vai te orientar da melhor forma possível, aquilo que for melhor para você. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Saúde a todos vocês. Muito obrigado por tudo, André. Obrigado, gratidão, doutor. Até mais, abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, obrigado. tchau. Obrigado a você. Tchau. Olha, gente, liga lá para o doutor, tá? 97751 4087. 97751 4087 é o telefone do doutor Elton Fernandes, tá bom? Gente, vou sair e já volto já já para a gente fazer aquele nosso bate-papo que eu falei para vocês que ia responder. Pois é, olha, Soraya, desculpa, mas manda o WhatsApp para ele, Soraya, por favor, tá? Gostaria de confirmar se procede a Sul América, só comercializa planos com participação, tá? Manda o WhatsApp para ele, tá? É 97751 4087. 97751 4087, tá? Manda o WhatsApp lá para ele, tá, Soraya? Um abraço para vocês, até daqui a pouco, gente. Volto já já, que é o nosso bate-papo.